Bom, primeiramente, gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês, ok? Hoje nós vamos trabalhar a nossa última unidade, olha que maravilha, estamos dentro do programado aí. A gente vai falar de programação linear para maximização da criação de valor através da sua utilização no estudo das decisões econômicas de investimento das nossas empresas, ok? Que é o nosso último capítulo, a nossa última unidade de aprendizagem. Porém, a semana que vem eu vou dar continuidade nela, e na outra semana, que seria o dia 10 de junho, que seria a última quarta-feira, a gente faz aquela revisão geral, para que todos vá bem nessa segunda P2, tudo bem? Na avaliação P2, ok? Bom, só para deixar claro aí, nós colocamos aqui como conteúdo desta unidade apenas resolução de problema através da programação linear e técnicas qualitativas de auxílio à tomada de decisão, exatamente utilizando, depois, se der tempo a semana que vem, vai dar tempo pelo que nós programamos, para a gente utilizar o Solver também, não sei se alguém conhece, é uma ferramenta dentro do Excel que a gente vai colocar esse mesmo exercício lá dentro também, ok? Em seguida tem um vídeo aqui do YouTube, para alguém, se precisar e quiser dar uma olhadinha aí, ele ajuda bastante a esclarecer também, é um vídeo bastante rápido, geralmente de 5, 10 minutos, dá uma olhadinha que ajuda também, ok? Então, a gente vai falar de programação linear hoje nos dias atuais, ok? Então, que a gente está, hoje, cada vez mais, a gente está utilizando os computadores para tomar decisão também. E não é diferente na nossa área de finanças também, ok? Olha lá, considerando o contexto atual, que caracteriza por elevada competitividade a nível global, é essencial que os gestores financeiros, que são vocês e nós todos, tomem decisões que contribuam para a criação de valor e para a sustentabilidade competitiva das empresas. Assim, o objetivo da programação linear, que é esta ferramenta que nós vamos trabalhar nessa nossa última unidade, é contribuir para a maximização da criação de valor através da sua utilização no estudo das decisões econômicas de investimento nas empresas. Tais decisões acarretam riscos elevados, porque condiciona a capacidade de produção e o tipo de vantagem competitiva a criar, e por isso deve ser capaz de responder ao nível de crescimento esperado do mercado e aos fatores críticos de sucesso dos negócios. São decisões que envolvem normalmente grandes valores de capital e que exigem a entrada de dinheiro por parte dos proprietários e a negociação de fontes de financiamentos de médio e longo prazo também, que irão condicionar durante muito tempo a tesouraria da empresa. Sendo assim, a programação linear, que é esta ferramenta que nós vamos trabalhar, irá dar uma forte contribuição para a otimização dessas decisões, ok? Então é isso, a gente vai utilizar uma ferramenta para tomar a decisão. Primeiro a gente vai fazer ela aqui, manual, vai poder entender, e depois a gente leva para esta ferramenta, porque a gente precisa de alguns valores aqui de qualquer jeito para levar para lá, ok? Bom, essa atividade na disciplina de gestão e análise de investimento tem como objetivo conhecer algumas técnicas qualitativas de auxílio à tomada de decisão que poderão ajudar na avaliação dos problemas ou oportunidades, entender o processo de modelagem para poder estruturar os problemas que serão resolvidos pela gestão e análise de investimentos, formular problemas, identificando a função objetivo, as variáveis e as restrições, identificar um problema de programação linear, formular o problema para resolução gráfica, inserir no gráfico todas as restrições, identificar no gráfico a solução ótima, tá? Parece assim um meio abstrato, calma, que a gente vai fazer, já estou colocando um exercício resolvido para você ver que não é tão complexo assim, ok? E aí a gente vai tirar todas as dúvidas aqui e esclarecer, tudo bem? Então vamos lá, para a próxima página. Os problemas de programação linear, que é esse que nós vamos estar trabalhando, são compostos por funções apenas lineares, ou seja, de primeiro grau, bem simples. Você vai lembrar da matemática lá do sexto e sétimo semestre que você teve. Essa característica favorece a solução desses problemas por modelos mais simples, como a solução gráfica. Na programação linear, teremos problemas de otimização, nos quais a função objetivo e as restrições são todas lineares. A programação linear pode ser usada no planejamento de atividades para obter um resultado ótimo nas atividades das empresas. Dentre as áreas de aplicação, podemos encontrar na análise de investimento, ok? E é o que nós iremos fazer. Para a construção de um modelo matemático, devemos conhecer as variáveis de decisão. Isso são parte conceitual, tá? Só para vocês entenderem e depois fica mais simples a gente poder trabalhar.
As variáveis de decisão são as variáveis controláveis por quem toma a decisão. São os valores ou quantidades a serem definidos por elementos que compõem a decisão. Também precisamos conhecer as variáveis incontroláveis, ok? As variáveis incontroláveis que não estão sob o controle de quem decide. O próximo passo é a função objetivo, que relaciona as variáveis de decisão e é incontroláveis com o objetivo a ser atingido. Estamos sempre procurando a maximização do lucro, receitas, produtos, ou mesmo a minimização dos custos, mesmo perdas e prazos. Ok? Então, seguindo aqui, as limitações do problema são denominadas de restrições. Luiz Fernando chegando, ok? Pronto, está autorizado. Bom, as limitações do problema são denominadas de restrições, que são representadas por equações algébricas que definem as limitações dos possíveis valores das variáveis de decisão. Elas são classificadas em técnicas quando indicam as limitações do sistema e de não negatividade quando o valor das variáveis de decisão não pode ser negativo. Vou explicar um pouquinho melhor ali na frente no gráfico, ok? Bom, a solução viável... Só um minutinho. A solução viável estamos lidando com uma solução em que todas as restrições são satisfeitas, incluindo as restrições técnicas e também as restrições de não negatividade. A solução ótima será uma solução viável que satisfaz todas as restrições e que tem um valor mais favorável da função objetivo. Ok? Bom, para resolver um problema pelo processo gráfico, só poderá haver duas variáveis de decisão. O uso da solução gráfica possibilita a visão do problema. Você poderá conhecê-lo e visualizá-lo de forma muito clara, identificando as interferências das restrições no conjunto de variáveis do problema. Por fim, a solução viável ótima estará na intersecção de duas retas ou mais restrições e da função objetiva. Agora que conhecemos os conceitos e definições, como construir um modelo, vamos resolver o problema a seguir através de programação matemática. Calma, quando a gente diz conhecemos a parte conceitual. Agora vamos à parte aplicativa e à parte prática, ok? Que aí é legal para a gente poder entender. Tudo bem? Tudo isso que eu falei, aparentemente, para alguns pode estar dizendo, está falando grego para mim. Calma que você vai entender já. Tudo isso que nós falamos e comentamos aqui, nós vamos colocar em prática neste próximo exercício aqui que está aparecendo para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Uma pessoa tem 10 mil reais para investir e seu corretor sugere investir em dois títulos, o título A e também o título B. Ok? O título A é bastante arriscado, com lucro anual de 10%. E o título B é bastante seguro, com lucro anual de 7%. Depois de algumas considerações, essa pessoa, né, resolve investir, no máximo, 6 mil reais no título A e, no mínimo, 2 mil reais no título B. Como ela deverá investir seus 10 mil reais a fim de maximizar o rendimento anual? Olha lá, então a primeira coisa, vamos tentar entender o enunciado do nosso problema. Então você tem uma pessoa que ela tem 10 mil reais, ok? E aí alguém lá que tem, né, vamos dizer, o Leonardo é o gerente do banco e ofereceu para essa pessoa que ela tem a possibilidade de investir no título A e no título B. Tudo bem? O título A é um título mais arriscado, porém tem uma rentabilidade maior, tá certo? Te dá 10% de rentabilidade ao ano. O título B é menos arriscado, mais seguro, te dá uma rentabilidade menor. Tudo isso nós já vimos em conceitos anteriores também, capítulos anteriores, lembra disso? Depois de algumas considerações, conversando com o gerente, que é o Leonardo aí do banco, então essa pessoa resolve investir no máximo 6 mil reais no título A. Lembra bem dessa palavrinha mágica aqui, no máximo 6 mil reais. Quando você fala no máximo, você concorda que é menor ou igual? Isso já é importante conceituar. E aí, em seguida, ela coloca assim, no mínimo 2 mil reais no título B. Você entende que, no mínimo, ela tem que investir maior ou igual a 2 mil? No mínimo é 2 mil, 2.500, 3 mil. Então, é maior ou igual quando se diz no mínimo, tá certo? E quando diz no máximo, é menor ou igual. Tudo bem? Isso é importante. Como ela deverá investir seus 10 mil reais
a fim de maximizar o seu rendimento anual? Ok? E aí começa a aparecer algumas perguntinhas aqui que a gente vai estruturar cada uma delas. Então, segue a estrutura desde aqui que está padronizada, bonitinho, você vai ver que não dá chabu. Eu montei, não sei se alguém já viu, postei hoje logo de manhãzinha lá para vocês, atividade também, um exercício muito parecido com esse. Eu só mudei os valores, mudei as porcentagens, é lógico, tudo isso. Mas o resto segue o mesmo critério. Vai lá, perguntar é a mesma. Responde a pergunta A com o enunciado, com os dados do enunciado do exercício que está lá, não desse daqui. Ok? Mas esse daqui já está resolvidinho. Vamos lá. Primeira pergunta, quais as variáveis de decisão? Segunda, qual a função objetiva? Terceiro, qual as restrições? O C, construa o gráfico e determine a região de solução. O E, determine os valores de cada ponto e maximize a função objetiva. E o F é a resposta, que é quanto que essa pessoa deve investir no título A e no título B, uma vez que ela tem 10 mil reais e ela vai investir no máximo 6 mil no título A e no mínimo 2 no título B. Então essa é a resposta que você precisa no final. Ok? Vamos lá, com toda a calma aqui. Olha, você vê que eu já deixei até em vermelho para facilitar a vida de vocês. Ok? A primeira pergunta vamos responder, ela está em preto. Quais as variáveis de decisão? Então, num plano cartesiano e em programação linear, que é esse modelo que nós estamos trabalhando aqui, eu devo e preciso sempre trabalhar com a função x1 e x2. Você lembra que a dona Margarida, lá na professora de matemática do sexto e sétimo semestre, ela trabalhava com plano cartesiano, ela chamava de xy. Agora, para nós, na programação linear, passou a ser x1 na horizontal, x2 na vertical. Tudo bem? Então, ponto, não mudou nada. O que deve ser decidido? Perguntar, quais as variáveis de decisão? O que deve ser decidido é quanto investir no título A e quanto investir no título B. Não é essa a resposta? Não é isso que você está procurando? Ok? Então, você vai definir aqui, nas variáveis de decisão, é o x1, quanto investir no título A. x2, quanto investir no título B. Pronto. Ele não diz lá na parte conceitual que você deve ter apenas duas variáveis, que então você tem o x1 e x2. Não é mais do que duas. São essas duas só. Pronto. Qual a função objetiva? Lembre sempre, a função objetiva você quer maximizar o seu lucro ou minimizar os seus custos. No nosso caso de investimento, nós queremos ter a maior rentabilidade, ou seja, a maior lucratividade, concorda? Então eu vou estar sempre trabalhando com a função objetivo de maximizar o meu lucro. Então está aqui em vermelho respondendo para você a pergunta B. O objetivo é maximizar o lucro que pode ser calculado. Então, aqui está bem claro. Lucro devido ao X1 não é 0,10, que é 10% ao ano, transformando a porcentagem decimal é mesmo que 0,10? Sim. Então você vai pegar o 0,10 e multiplicar pelo X1, que você definiu lá em cima, que seu X1 é o quanto você vai investir no título A. Eu ainda não sei quanto eu vou investir no título A, mas eu sei que a quantidade que eu investir, eu vou multiplicar por 10% ao ano, que trazendo ele em decimal é o mesmo que 0,10. Concorda? A mesma coisa eu faço na próxima linha. O lucro devido do X2, o X2 eu não acabei de definir lá em cima, que é o título B. Eu não sei ainda quanto eu vou investir no título B. Mas eu sei que a quantidade que eu investir nesse título, eu sei que o banco vai me pagar, ou a financiadora vai me pagar 7% ao ano. 7%, se eu traduzir em decimal, é o mesmo que 0,07. Pronto. Então, 0,07 que multiplica o X2, que é a quantidade que eu vou investir do título B, desculpa, que eu chamei de X2. Então, a minha função objetiva passa a ser maximizar o L de lucro, que é igual a 0,10 vezes X1, mais 0,07 vezes X2. Pronto, ok? Agora vamos para as restrições técnicas, eu vou puxar lá do meu enunciado, tudo bem? Então, você leu o enunciado, você entendeu. Qual é a primeira restrição que nós criamos aqui? Isso que cabe ao gestor financeiro agora puxar lá do enunciado e criar aqui, ok? Primeira restrição é a restrição total do dinheiro. Eu não sei quanto eu vou investir no X1, que é meu título A, eu não sei quanto eu vou investir no X2, que é meu título B, mas eu sei que a somatória dos dois não pode ser mais do que 10 mil, porque o que eu tenho é 10 mil, você concorda? Então, X1 mais X2 deverá ser menor ou até igual a 10 mil, tá certo? Tudo bem? Então, tá claro. A segunda restrição é do título A. O título A, se você voltar lá no enunciado, ele não diz que ele tem que investir no máximo 6 mil reais. Lembra que eu falei a palavrinha mágico? Mágico.
Então, no máximo, se é no máximo, você concorda? Eu posso investir 5, 4.500, 4.999, 5.900, mas eu não posso investir mais do 6, porque ele disse no máximo 6. Concorda? Então, restrição do título A é igual a X1, que deverá ser menor ou igual a R$ 6.000. Tudo bem? A mesma coisa agora a restrição do título B. Título B eu não chamei de X2? Então, e o meu X2, ele não diz que eu tenho que investir pelo menos, olha a palavrinha mágica, pelo menos 2.000, ok? Então, se é pelo menos, é maior ou igual. Fazendo a tradução, a interpretação para a nossa matemática, o X2 deverá ser maior ou igual a R$ 2.000. Tudo bem? E a restrição de não negatividade, que eu não posso esquecer, porque sempre numa programação linear, tanto o meu X1 quanto o meu X2 deverão ser maior ou igual a zero. Tudo bem? Explica um pouquinho melhor no gráfico, que acho que vai aparecer aqui já em seguida. Tudo bem? Não, no outro gráfico. Peraí, isso aqui mesmo. Tudo bem? Então, o que eu vou... Opa, será que eu pulei alguma coisa? Desculpa. Não, tá certo. Veja lá. Se a função... Aqui, desculpa, dá uma olhadinha aqui. Como que tá? A primeira função não era o x1 mais x2? Você concorda que para mim resolver qualquer função maior ou menor eu preciso igualar para poder resolver? Tudo bem? Então, olha lá, x1 mais x2 igual a 10.000, tudo bem? Logo, eu posso, como que eu resolvo uma equação deste gênero aqui que nós aprendemos lá no 7º semestre com a dona Margarida, professora de matemática? Eu vou zerar, por exemplo, x2. Então, se eu coloco x2 zero, ele desaparece, concorda? O que eu fico? x1 igual a 10.000. Está aqui, o x1 igual a 10.000. Agora eu inverto, agora eu vou colocar x1 igual a zero. Se meu x1 é igual a zero, quanto que ficou o x2? 10.000. Pronto. Então eu já sei que numa reta, num plano cartesiano, o meu x1 é igual a 10 e meu x2 igual a 10.000. Tudo bem? A segunda reta, eu tenho x2? Não. Então x2 é zero. Mas eu tenho x1. A hora que eu igualo o x1 igual a 6.000, já está resolvido, concorda? Mas nessa reta eu não tenho x2. Cuidado você não misturar, porque você tem 3 restrições, tudo bem? Por que eu chamei de reta 1 estrelinha, reta 2 estrelinhas, reta 3 estrelinhas? Porque aqui no gráfico, em alguns momentos, a gente utiliza mais de 3, 4 retas. Começa a embolar o meio de campo, é letra com número. Então eu sempre sugiro para o aluno, quando você vai fazer uma reta num plano cartesiano, numa programação linear, usa sempre estrelinha que facilita sensivelmente a sua vida, ok? Então, olha lá, a reta 2 é x1 igual a 6.000 e o x2 é zero, ponto final, tudo bem? A reta 3, eu não tenho x1, então subentende que ela é zero, e o x2 é 2, que eu igualo, sempre que é maior ou menor, eu tenho que igualar para poder resolver. Então, x2 é igual a 2. E o que eu não posso esquecer, que está lá no anterior, ele está aqui também, que x1 e o x2 maior ou igual a zero. Como que é essa figura do x1 e x2 maior ou igual a zero? Veja no gráfico, não tem um plano cartesiano, você tem um x1 na horizontal positivo, do lado direito. Do lado esquerdo não é negativo? Sim. Aqui, x2, você não tem do lado de cima positivo, do lado de baixo é negativo? Ou seja, num plano cartesiano, você não tem 4 lados, 4 cantos num plano cartesiano? Mas a solução deverá sempre se dar de x1 maior ou igual a zero e x2 também maior ou igual a zero. Ou seja, qualquer região que der negativo não poderá ser a região de solução. Tudo bem? Isso é importante a gente entender, porque não pode dar nesta região. Ok? Então vamos lá. Como que eu tracei essa primeira reta? Dá uma visualizada. Reta, uma estrelinha. Valor do x1 não é 10? Aqui, ó. Primeira coisa que eu faço uma escala. Você percebe? Eu não tenho valor maior do que 10.000. Ok? Só que eu não vou colocar de 1 em 1 até 10.000, que vai dar muito ponto, é lógico. O que eu vou fazer? x1. O que é o x1? É o meu título A. Tá certo? Vou colocar ele 3 zerinhos. A hora que você lê 1 aqui, 1 com 3 zerinhos é 1.000. Mais o 2 com 3 zerinhos, 2.000 e assim por diante, até 10.000, concorda? Aqui na vertical eu não tenho x2, a mesma coisa, eu vou colocar lá em cima, ó, x2, 3 zerinhos, qual é isso? É o título B, ok? Vou colocar 0, 1, 2, 3, 4 até o 10. Sempre que você coloca mais 3 zerinhos, você vai entender que é 1.000, 2.000, 3.000, assim por diante. Ok, isso é uma escala que a gente faz. Quando você lê um livro,
um jornal, uma revista, você vai verificar que sempre tem uma tabela, um gráfico, uma figura, que eles vão colocar aqui uma escala aqui, para não ficar colocando, imagine 10 mil pontos, não, de 1.000 em 1.000 e 10 pontos está resolvido. Pronto, é o caso aqui, ok? E aí você começa a trabalhar as retas. Então, a primeira reta 1 aqui, você percebeu, x1 é 10, então você marca 10 aqui. x2 também não é 10, então é uma reta transversal, pronto. Identifica ela, marca ela com a estrelinha, que ela é uma estrelinha, tá certo? Aí você já volta para o sinal, só voltando um pouquinho aqui, ó. Se você perceber essa reta aqui, o valor dela não é menor ou igual? Tudo bem? Então vamos lá. Menor ou igual a essa reta aqui, que eu igualei para poder achar o x1 e x2, encontrei aqui no x1, encontrei no x2, eu volto para o original, eu sei que ela é menor ou igual. Você lembra disso também, que você trabalhou para determinar a região lá, num plano cartesiano? Sempre que é menor ou igual, tende para o zero. Sempre que é maior ou igual, o oposto do zero. Tudo bem? Então, se eu tenho esta reta, o zero está aqui, 0, 0, ela vem para o lado esquerdo e não direito. Ok? Que ela tende para o zero. Tudo bem? Agora, seguindo, a segunda reta, duas estrelinhas, já identifiquei ela aqui. O x1 não é 6? Se eu não tenho x2, é uma reta vertical. Vai sumir para cima. Tudo bem? Volto para o sinal original dela, segunda reta. Cadê? Segunda reta. Olha aqui, não é menor também que 6? Tá vendo? Menor que 6? Vamos lá. Menor que 6. Se é menor, tende para o zero? Opa, tende para o zero. Percebeu? Olha o que está marcado aqui já. Esse triângulo pequenininho aqui, ó, que a princípio, na primeira reta, fazia parte da região de solução, já não faz mais parte. Então, já está restringindo a minha região. Tudo bem? Agora, vamos para a terceira reta. Reta 3, 3 estrelinhas. x2 igual a 2. 2.000 aqui. Eu tenho x1? Não. Então, subentende que é uma reta horizontal. Olha lá, 2, 3. Identifiquei 3. Volto para o sinal dela, lá no anterior. Olha aqui. Olha aqui embaixo. Qual é o sinal dela? Maior ou menor? Ok? Não é maior o sinal? Então, vamos para lá. Maior. Maior, oposto do zero, tá certo? O oposto é para cima. Tudo bem? Então, olha lá. Então, você percebe que para cima, ok? Então, agora você já consegue identificar a sua região de solução. Uma vez que você não pode esquecer de não negatividade também, que esse x2 sempre para direita. O x1 sempre para cima. Então, este triângulo que está marcado aqui, que está riscado por mim aqui, marcado internamente, região de solução, onde você vai encontrar a solução para o seu problema. Ele não diz lá na parte conceitual, quando você tem o encontro das retas, é onde você tem cada um dos pontos? Olha aqui, você está visualizando o ponto A, é o encontro da reta 3 com este x2. O ponto B é a reta 2 com a reta 3. O ponto C é a reta 1 com a reta 2. E o ponto D de dado é a reta 1 com o x2. Percebeu? Volta aqui, se alguém não... Só recapitulando, olha lá. Volta aqui, o ponto A é o encontro da reta 3 com o x2, ponto A. É onde ela se encontra, tudo bem? Essa região onde ela se encontra. Vem aqui no ponto B. Ah, desculpa, só uma observação também. Como você vai identificar A, B e C? Sempre você começa do 0, 0, sentido anti-horário. Todo mundo conhece o cuco lá da mamãe. Eu sei que vocês estão acostumados tudo com relógio digital. Lembra do cuco da mamãe, como que ele anda? Então você vai fazer o sentido anti-horário, ok? Não é o sentido do horário, é o contrário, ok? Então você vê aqui A, depois você vai no B, depois o C, depois o D. Tudo bem? Então anda neste sentido, ó. A, primeiro, o que está mais próximo do zero, este. Depois o B, o C e o D. Olha o ponto B aqui. Qual é o encontro do ponto B? Não é a reta 2, 2 estrelinha, com a 3 estrelinha, tá claro? Olha o ponto C, a reta 1 estrelinha, com a reta 2 estrelinhas. Olha o ponto D aqui, 1 estrelinha, com o x2. Pronto. Uma vez que eu identifiquei cada uma das retas aqui, você vai identificar os pontos. Só de você visualizar aqui. Olha aqui comigo, olha. O ponto A. Você tem certeza que o x1 é quanto? x1 é 0. E o x2 é quanto? 2.000. Cuidado que não esquece do 3 zerinho lá. Tudo bem? 3.000. Olha o ponto B. Desce aqui. O x1 é 6.000. O x2 é 2.000. O ponto C é um pouco mais complexo, ok? Mas calma que nós chegamos lá. O ponto C, se você descer aqui, você sabe que ele é 6.000. Mas aqui eu acho que é próximo do 4, mas eu não tenho certeza.
de repente é 4.2, 4.3, é 3.8, 3.9. Eu preciso ter certeza na matemática, eu tenho como descobrir isso. Vou ensinar já no próximo slide ali, ok? Olha o ponto D, não está bem claro aqui que o valor do X1 é 0, ok? E o X2 é 10 mil. Tudo bem? Então, não esqueça dos 3 zerinhos, 10 mil. 10 com 3 zerinhos, 10 mil. Tudo bem? Então, você já sabe o valor do ponto A, do B e do D. Vamos descobrir o C. Por quê? Eu preciso encontrar cada um desses pontos e voltar na minha função que eu quero maximizar o lucro para saber qual é a minha rentabilidade. Ok? Vamos para o próximo slide aí. Olha lá. Então, aqui, ó, determine, próxima pergunta aí. Determine os valores de cada ponto e maximize a função objetiva. Então, eu sei que o ponto A, que eu acabei de comentar com vocês, é 0 e 2 mil. O ponto B, eu sei, não tem dúvida, eu visualizo e já sei que o ponto B, o X1 é 6 mil, X2 é 2 mil. Agora, o ponto C, que é um pouco mais complexo, mas o que eu faço? Desculpa, aqui está errado, é o Gauss com 2 S, tá? Eu vou corrigir aqui, porque é importante saber, tá? Vocês lembram dessa regra de Gauss, que a dona Margarida, de matemática, nos ensinou lá no 7º semestre? Eu tenho certeza que vocês lembram muito mais do que eu, porque o meu 7º semestre faz muito mais tempo que eu fiz do que vocês. O de vocês está muito mais fresquinho na cabeça ainda. Mas vamos lá. O que é a regra de Gauss? É o encontro da reta C, desculpa, do ponto C, que é a reta 1 com a reta 2. Lembra disso? Voltamos lá. Olha aqui. Ponto C, reta 1 com a reta 2. Tá claro? Então vamos lá. Seguindo aqui. Reta 1 com a reta 2. Vou colocar aqui a reta 1. Lembra disso? Ó? X1 mais X2, que é igual a 10. Mas a reta 2 eu já não tinha definido que a reta 2 era o X1, que é igual a 6 mil. Lembra disso? Não é só substituir agora, então, aqui, ó, 6 mil, não era o X1? Mais X2, que é igual a 10. X2, que é igual a 10, o 6 passa para lá como negativo. X2, que é igual a 10 menos 6, X2, que é igual a 4 mil. Pronto. Agora eu já tenho o valor do X1, cuidado não inverter. Se você inverter, vai dar outro valor. Tudo bem? Então, o X1 é 6 mil, X2 é 4 mil. Pronto. Agora, o que eu faço para ter certeza? No dia da avaliação, eu não posso marcar bobeira e fazer errado. Eu preciso ter certeza que esse valor está certo. Concordo? Eu faço a prova real, que eu aprendi com a dona Margarida também lá no meu 6º, 7º semestre. Vou pegar a mesma equação que eu trabalhei aqui em cima, ó. X1 mais X2, você está me dizendo que é 10 mil, não é isso? Quanto que é o X1? 6 mil. Quanto que é o X2? 4 mil, que é igual a 10. 6 mais 4 é quanto? 10 mil. 10 mil é igual a 10? Pronto, está confirmado que o seu valor de X1, 6 mil, X2, 4 mil, está correto, porque essa equação que você diz que X1 mais X2 era igual a 10 mil, é verdadeiro, está aqui 10 que é igual a 10. Pronto. Então agora eu já sei que no meu ponto C, o meu X1 representa 6 mil e meu X2 representa 4 mil. Tudo bem? Então, pronto. E o ponto D, que eu já mostrei e visualizei com vocês lá, que o D, o X1 vale 0 e o X2 vale 10. Cuidado não inverter. Primeiro o X1 na horizontal, depois na vertical. Tudo bem? Então, você desce ele, o ponto D, você desce ele é 0. E lá em cima no X2 ele é 10 mil. O que eu vou fazer agora? Com esses valores do ponto A, B, C e D, que agora eu já tenho, vem na minha função objetiva, olha aqui. Eu não quero maximizar o meu lucro de 0,10, ok? E 0,7. Pronto. Então, eu vou pegar 0,10 vezes 0 no X1, mais 0,07 vezes 2 no X2, tenho R$140 de rentabilidade, ok? Se eu fizer se eu usar o ponto A para fazer a minha, para mim não investir nada no título A e apenas 2 mil no título B, eu terei uma rentabilidade de R$140. Tudo bem? Olha aqui, o ponto B, ele está me dizendo que 6 mil no X1 e 2 mil no X2, ou seja, X1 é o título A, X2 é o título B. 0,10 vezes 6 mais 0,07 vezes 2 vai dar 740 mil. Desculpa, mil não, reais. Já está muito mais interessante, concorda? Do que o ponto A, que deu apenas 140. Mas vamos lá para o C. O C nós acabamos de definir pela regra de Gauss aqui, que o ponto C é 6 mil para o X1, que é o título A, e 4 mil para o X2, que é o título B. Também vou substituir 6 mil vezes 0,10 mais 4 mil vezes 0,7, multiplicação e a somatória dos dois, que vai me dar 800. Opa, já está mais interessante do que o A e do B também agora, percebe? 880. E o ponto D, que eu defini, já visualizei, que é 0 de X1, que é no título A, e 10 mil, todo ele no título B,
ok? Que é o do x2. Então, eu vou 0,10 vezes 0 mais 0,07 vezes 10.000 vai dar R$700. Ou seja, você vai visualizar o ponto A, 140, uma merreca. Ponto B, 740. Ponto C, 880. E o ponto D, R$700. Ou seja, onde você tem a maior lucratividade, é lógico que é o ponto C. Mas você, como um bom investidor e gerente do banco, você vai dar uma resposta completa para a pessoa lá, né? Então, essa pessoa deverá investir R$6.000 no título A e R$4.000 no título B para maximizar o seu rendimento anual de ou em R$880. Tudo bem? Este era o exercício, esta é a atividade e esse é o que tem lá muito parecido agora para a gente resolver lá também. Tudo bem? Agora eu deixo um tempinho para vocês questionarem aí, para a gente parar a gravação e também postar lá no YouTube e no Avra também, ok? Agora é com vocês a palavra. Respira, Leonardo, pensa. Érica, eu tenho certeza que a Érica já fez essa atividade. Confesso que não. Não, Érica. Na verdade, eu olhei e fiz um resumo da matéria, mas eu preferi esperar a explicação para ter certeza. Mas o que você achou, Érica? Dá para brincar? Vendo o exemplo, dá para seguir, dá para brincar assim. Isso, exatamente, é isso mesmo. Faça igualzinho. Eu sempre falo para o aluno, quando você não conhece ainda, você faz igualzinho. Depois que você já ganhou uma habilidade, pronto, aí você muda, sem problema nenhum. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento específico, a gente volta lá no slide. Ana, tudo bem, Ana? Fala. Ana, não estou ouvindo, Ana. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Super atrasada, né? Não sei. Ah, você chegou agora? Desculpa. Eu abri aí, não percebi. Tá. Mas, ó, eu só para você... no workshop. Ah, tá. Puxa vida, no horário da aula. Bom, mas, ó, o que eu tô falando aí? Tô falando com os meninos aí, ó. Nós acabamos de rever a matéria e tem um exercício já que está em vermelho, inclusive todinho ele já resolvido, ok? E o que está lá que eu postei para vocês resolverem, só mudei os valores. É o mesmo formato. Então, assim, se a gente não tem muita habilidade ainda, segue o mesmo padrão. Pronto. Não dá chabu e dá certinho. E outra coisa, vocês sabem muito bem, eu sou o cara que mais motiva vocês trabalharem em grupo também. Olha lá, a Érica fez, opa, o da Érica deu 1.500.000. O meu deu 1.200.000. Alguma coisa está errada. O da Érica, o meu. Concorda? Sim. Matemática, simplesmente, tem que ser o mesmo valor, ponto final. Ok? Sim, bro. Leonardo, você não vai perguntar nada, Leonardo? Vou dormir deprimido se não perguntar. Tá pensando pra minha cabeça. Dá para brincar com esse daqui já como modelo aí? Sério. Ficou mais sério esse daí, professor. Ficou mais sério? Não, temos 3 semanas para trabalhar ele ainda, você percebeu? Vou focar nele, inclusive a semana que vem vou dar uma atividade para vocês fazerem, inclusive se alguém gosta de brincar no Excel é no Excel mesmo, e dentro do Excel tem uma ferramenta chamada Solver, tá muito legal. Eu passo todas as dicas para vocês e vocês vão fazer também, vocês vão gostar. Legal? Aí sim. Mas seguindo assim a aula, já fica bem legal, principalmente ainda que você postar. Aí qualquer dúvida, alguma coisa assim, já volta na aula e pega a matéria tudo de novo. Aí fica bem. Pode voltar. Bem mais fazer. Tá certo. Eu estou disponível aqui para vocês a noite toda. E toda quarta-feira, semana que vem, ainda temos mais 2 aulas, mais 2 semanas de aula ainda. Semana que vem é dia 3 e a outra é dia 10, concorda? Hoje é 20. Ah, desculpa, estou falando besteira. Hoje é 27, depois é. Não, é 3 e 10, tá certo, 3 e 10. Não tem mais o feriado de quinta-feira, né? Então, quem tem aula aí na quinta vai ter normal no dia 10, 11 também, tá? Os feriados já foram embora, né? Posso parar a gravação, então, para não ficar muito longa para quem não assistiu também? Tudo bem? Bom, obrigado pela presença de cada um de vocês. Vou encerrar a gravação aqui e postar lá no Ava e também como chama lá no Ava e no Facebook, YouTube? ok? No YouTube, desculpa. No YouTube, se alguém tiver dificuldade, põe lá Roberto da Trinco, que você vai encontrar lá o dia, horário, o nome da disciplina lá que você encontra. É fácil, tudo bem?
Obrigado, gente. Isso. Parei.